Olá, esta aula introduz os mais básicos conceitos da matemática financeira. Começaremos pelo conceito de juros. Juros expressam o valor pago pelo direito de possuir um certo bem por um período de tempo pré-definido. Do ponto de vista econômico, bem é tudo que é tangível e tem utilidade, podendo assim satisfazer necessidades. Na grande maioria das vezes, vemos juros sendo pagos pelo direito de usar uma certa quantidade de dinheiro, ou moeda. Mas é bom lembrar que moeda é apenas uma das formas que um bem pode assumir, quando no seu estado de maior liquidez, ou seja, quando ele pode ser imediatamente convertido em qualquer outro bem. Nós podemos dizer também que juros são o preço do capital. É mais comum vê-lo nessa forma quando o capital existe na forma de moeda ou dinheiro. Assim como preços refletem a escassez de produtos, os juros também expressam a escassez de capital. E o capital existe de muitas formas, além da forma monetária. Fisicamente, capital é um bem passível de troca por qualquer outro bem tangível ou por serviços, que geralmente existem como bens não tangíveis. Por exemplo, madeira e produtos não madeireiros extraídos de uma floresta são bens tangíveis, enquanto a sua função como abrigo para a flora e fauna é um serviço ecológico fisicamente intangível da floresta. Quanto mais escassa a moeda corrente, o real, por exemplo, maior a taxa de juros cobrada no mercado para obtermos um empréstimo. E é nesse sentido que os juros funcionam como uma medida de escassez e se manifestam em diferentes situações de empréstimo. Inclusive em casos nos quais uma parte está interessada em emprestar quantidades físicas, como madeira. Nesse caso, seria racional esperar que a parte que toma emprestado, 100 metros cúbicos de madeira, estaria disposta a devolver a quantidade emprestada com juros no futuro. Por exemplo, devolver 110 metros cúbicos de madeira. Juros, portanto, podem ser vistos como um mecanismo de equilíbrio entre oferta e demanda de capital. É o retorno obtido a partir de investimentos produtivos de capital. Pode ser imaginado como uma renda paga pelo usuário, de uma certa quantia monetária, àquele que de uma forma ou de outra cede o seu direito de uso dessa quantia. A taxa de juros expressa um valor temporal, então. Pode ser definida como uma renda, na forma de uma taxa percentual por um determinado período de tempo, geralmente um ano. Assim, uma taxa de 10% ao ano pode significar que uma renda de 10 centavos será paga para cada R$ 1 emprestado. Dessa forma, R$ 1 no começo do ano e R$ 1,10 no final do mesmo ano são valores equivalentes a juros de 10% ao ano. Da mesma forma como R$ 1 no começo do ano e R$ 1,20 no final são valores equivalentes a juros de 20% ao ano. Bem, existem duas formas de cálculo de juros, os juros simples e os juros compostos. Os dois tipos de juros, simples e composto, diferem quanto à forma como os juros são pagos no processo de acumulação. O juro simples é pago periodicamente com base somente no valor principal ou valor inicial. O juro composto aparece quando o pagamento de juros se dá em adição àquele valor inicialmente aplicado. O seguinte exemplo ilustra essa diferença. Quais seriam os ganhos sobre a soma principal inicial de R$ 100 se essa quantia fosse retida durante 3 anos em um processo de acumulação de juros que pode ser simples ou composto? Há uma taxa de juros de 10%. No caso dos juros simples, o valor principal de R$ 100 no final do primeiro ano se transforma em R$ 110, assim como no processo de acumulação de juros compostos. Entretanto, no início do segundo ano, no processo de acumulação de juros simples, o valor principal continua sendo de R$ 100, enquanto que no início do segundo ano, no processo de juros compostos, o valor no início do segundo ano é de R$ 110. Portanto, ao final do segundo ano, temos R$ 120 no processo de acumulação de juros simples e R$ 121 no processo de acumulação de juros compostos. Se continuarmos por mais um ano, no início do terceiro,
juros simples continuam tendo como referência o valor principal de R$ 100, enquanto que no processo de acumulação de juros compostos, no início do terceiro ano temos R$ 121, que com os juros de 12,10 somam, no final do terceiro ano, o valor de R$ 133,10. Os ganhos a juros simples são de R$ 30, enquanto que os ganhos a juros compostos são de R$ 33,10. A diferença de 3,10 se deve à forma como ocorre a acumulação dos juros. Recomenda-se então o uso de juros compostos na análise de investimentos, com vida superior a um período de capitalização, pois a maioria das oportunidades de ganho de renda se baseiam em juros compostos. São exemplos dessas oportunidades os certificados de depósito bancário, as cadernetas de poupança e outros mecanismos de acumulação de juros disponíveis no mercado financeiro. Juros, entretanto, não expressam apenas o direito de uso de um bem econômico. Embutidos nos juros, encontramos também mais outros dois componentes. Assim sendo, podemos dizer que uma taxa de juros é normalmente dividida em três partes. O mais comum é encontrar nessas taxas um componente devido à preferência temporal, ou o que nós temos chamado até agora de direito de uso desse bem econômico. O outro componente é a correção monetária. E um terceiro componente na taxa de juros é o risco. Esses componentes nem sempre são facilmente identificados na prática. Por exemplo, uma taxa de juros de 12% ao ano pode ser resultado de uma taxa que expressa a preferência temporal de, digamos, 3%, mais uma parte que expressa o risco de inadimplência naquele empréstimo, digamos, de 2%, e a outra parte que expressa ou representa a quantidade que deve ser reposta e que tem origem, ou que se deve, à alteração do poder de troca da moeda, ou à correção monetária da moeda usada nesse processo de acumulação de juros. Digamos aí, nesse caso, por exemplo, 7%. Então, 3 mais 2 mais 7, teríamos os 12% totais inicialmente identificados nesse processo. Assumindo um nível geral de preços constante e uma situação sem riscos, a preferência temporal ou o direito de uso de um bem econômico expressa, em termos percentuais, o consumo adicional necessário para que o indivíduo se mostre indiferente entre possuir essa quantidade hoje ou uma quantia maior no futuro. Quanto maior a taxa de preferência temporal, mais esse indivíduo estaria valorizando o consumo presente em oposição à possibilidade de obter futuras gratificações ou satisfações. O componente de preferência temporal é frequentemente chamado de juro puro ou juros sem risco. É a taxa média ganha em capitais investidos. É livre de situações imprevisíveis e de riscos de inadimplência. Alguns investimentos não são tão seguros e apresentam um grande risco de inadimplência. A exploração petrolífera, por exemplo, apresenta um risco muito maior do que uma caderneta de poupança. As instituições de empréstimo compensam o risco acrescentando uma taxa extra a essa taxa pura. Quanto mais arriscado o investimento, maior esse acréscimo. Por exemplo, uma instituição de crédito pode emprestar a uma taxa de 12% ao ano, no caso de financiamentos que estão segurados de alguma forma, e a uma taxa de 15% ao ano, no caso de financiamentos sem esse seguro. A diferença de 3% expressaria o risco da alternativa de não termos o processo segurado. O outro componente de uma taxa de juros, a correção monetária, deve ser incluída no cálculo quando se antecipa a ocorrência de uma redução no poder de compra da moeda. Essa deterioração do poder de compra da moeda se deve à inflação. De outra forma, as instituições de empréstimo não seriam adequadamente compensadas pelo uso do dinheiro que estão emprestando. Por exemplo, se uma determinada quantia em dinheiro é financiada 10% ao ano e a inflação média do ano é de 10%, o tomador do empréstimo teria obtido o financiamento isento de juros. Naturalmente, o tomador gostaria desse negócio, mas os financiadores não. Nesse caso, se considerada a inflação, a taxa de empréstimo real deveria ser acrescida de 10% por conta da necessidade de corrigir a inflação. As taxas correntes de empréstimo normalmente refletem os três componentes citados.
Uma taxa de juros real inclui preferência temporal e risco, mas não inclui a inflação. Por enquanto, consideraremos apenas que a taxa de juros reflete preferência temporal e risco, e pode, dependendo do contexto, incluir efeitos de inflação. Para analisarmos transações envolvendo o pagamento de juros, representaremos essa transação graficamente, numa linha de tempo. Todos os investimentos possuem uma dimensão temporal, que pode ser representada visualmente como uma linha de tempo. Uma linha de tempo é simplesmente um diagrama que representa o tempo ao longo de um eixo horizontal. As receitas são mostradas acima dessa linha, com um sinal positivo, e os custos abaixo da linha, com um sinal negativo. Nesse exemplo, temos uma oportunidade de investimento que apresenta um pagamento inicial de R$5.000, um custo anual de R$800 e uma receita no final de 4 anos de R$30.000. A representação desse fluxo de transações é apresentada neste gráfico. A utilidade de uma linha de tempo aumenta com a complexidade do problema que está sendo analisado. As linhas de tempo auxiliam o analista a visualizar interrelações entre valores e fluxos ao longo do tempo. Neste curso, nós iremos assumir que receitas e custos acontecem no fim de cada intervalo de tempo. A análise de transações com juros pode ser bastante simplificada se nos apoiarmos em algumas fórmulas. Todos os problemas envolvendo juros compostos podem ser divididos em duas categorias: problemas envolvendo um único pagamento e problemas envolvendo séries de pagamentos. Desenvolveremos fórmulas para cada caso. Ao contrário dos problemas envolvendo o pagamento de uma única quantia, as séries são aquelas que envolvem vários pagamentos ocorrendo em intervalos regulares. As séries podem ainda ser classificadas como finitas ou perpétuas, anuais ou periódicas. Séries finitas são aquelas que apresentam um número pré-definido de pagamento, tem, portanto, um último pagamento ocorrendo na série. Séries perpétuas são aquelas que continuam indefinidamente, e séries anuais seriam aquelas onde os pagamentos têm intervalos regulares de um período de capitalização entre cada pagamento. Nesse caso, devemos verificar se os intervalos entre pagamentos são idênticos à periodicidade com que os juros são pagos. Séries periódicas apresentam pagamentos separados por intervalos de 2 ou mais períodos de capitalização de juros entre cada pagamento. O conhecimento das fórmulas básicas irá nos ajudar a entender e a analisar problemas bastante complexos. Vamos começar por problemas envolvendo um único valor e pela expressão de uma fórmula geral para o cálculo de juros compostos. O desenvolvimento da fórmula de juros compostos fundamenta a obtenção de todas as outras fórmulas que usaremos no curso. O exemplo que demos há pouco mostrava o efeito de colocar R$100 a juros compostos. O principal de R$100 aumenta para 110 quando os juros são adicionados no final do primeiro ano. Ao final do segundo ano, o principal mais os juros acumulados crescem para R$121 e ao final do terceiro ano para R$133,10. Numa situação livre de risco, o principal de R$100 a 10% ao ano é equivalente a R$110 no final de um ano, R$121 no final de 2 anos, R$133,10 no final de 3 anos e assim por diante. Uma forma de se observar esse processo é a gente generalizar e identificar o valor inicial com o símbolo V0, valor no ano 0, usando I maiúsculo para o total de juros pagos no final de cada período de capitalização, a letra I minúscula representando a taxa de juros em decimais, e ao longo dos 3 períodos de capitalização, esses valores evoluiriam da seguinte forma. No final do primeiro ano, pagam-se juros expressos de forma decimal pela letra I minúscula. Por exemplo, 10% representa um valor de 0,10 para o símbolo I minúsculo. Ao final do primeiro ano, teríamos, portanto, V0 mais I vezes V0. Colocando o V0 em evidência, temos que no final do primeiro ano, V1 se transforma em V0 vezes 1 mais I. Ao final do segundo ano, nós temos que, sobre V1, incorrem juros. Então, ao valor V1 soma-se I vezes V1. Colocando V1 em evidência, teríamos que V2 é igual a V1 vezes 1 mais I. Mas nós já conhecemos uma expressão para V1 e o resultado pode ser melhor representado em função de V0 como sendo V2 igual a V0 vezes 1 mais I,
1 mais i elevado ao quadrado, né? Ao final do terceiro ano, nós temos V2 recebendo juros, V2, então, mais i vezes V2. Da mesma forma, colocamos V2 em evidência, tendo, ao final, V3 igual a V2 vezes 1 mais i, que por conhecermos já V2, podemos reescrever como V3 é igual a V0 vezes, abre parênteses, 1 mais i, fecha parênteses, e elevado a 3. Dessa forma, vemos que surge uma fórmula geral, que pode ser expressa como Vn é igual a V0 vezes 1 mais i elevado a n. N representa o número de períodos de capitalização dos juros, V0 o valor inicial, I a taxa de juros em decimais, e Vn o valor do principal depois de n períodos de capitalização de juros. Se a taxa de juros I expressar juros nominais para um período, mas o seu pagamento for dividido n vezes dentro do período, veremos que o valor efetivamente pago em termos reais no final do período será maior. Então, se tivermos n períodos de capitalização com juros I, divididos m vezes dentro de cada período de capitalização, teríamos que ao final de n vezes m períodos foram capitalizados juros de valor igual a I dividido por n. A fórmula geral de juros compostos pode ser usada também para cálculo do valor descontado. Se Vn é igual a V0 vezes 1 mais i elevado a n, e dividirmos ambos os lados por 1 mais i elevado a n, temos no final que V0 pode ser também calculado em função de um valor futuro Vn. Basta para isso dividir Vn por 1 mais i elevado a n. Essa fórmula é conhecida como fórmula de desconto ou de valor presente de uma soma simples. O procedimento para cálculo do valor presente de uma soma futura é o inverso do processo de acumulação. Representa um processo inverso de acumulação. Se conhecermos o valor presente, o valor futuro e o número de períodos de capitalização de juros, podemos determinar uma fórmula geral para cálculo dos juros que foram aplicados nesse processo de transformação de V0 em Vn ou vice-versa de Vn em V0. Basta alterar a nossa fórmula básica e isolarmos o valor de I. O resultado disso é que o I pode ser calculado se conhecidos Vn, V0 e N através da fórmula rearranjada desta forma. Da mesma forma, podemos ter situações em que desejamos determinar o número de períodos de capitalização, desde que sejam conhecidos os valores de Vn, V0 e a taxa I. Para isso, recorremos ao conceito de logaritmo e assim poderemos isolar N e obter uma fórmula geral de cálculo do número de períodos de capitalização. Aplicado o logaritmo em ambos os lados da expressão geral de juros compostos, temos aqui uma fórmula agora para cálculo do número de períodos de capitalização. Bem, vamos agora para uma sessão de exercícios de assimilação dos conceitos discutidos até este momento. Até breve.